Olá, meus amados irmãos e irmãs. Uma alegria muito grande nesta noite estar participando dessa linda festa de aniversário da Igreja de Deus em Vicente Pires. Aleluia, glórias a Deus. Estou aqui tentando abrir o meu iPad. Ok. Como disse o bispo Ricardo, fazia um tempinho que eu não vinha aqui. Fazia um tempinho, né? Mas é uma alegria, meus amados, estar aqui e ver como Deus tem abençoado, como Deus tem prosperado esta obra. Na realidade era mais lá embaixo, hoje aqui mais nessa região central. Eu conheço um pouquinho aqui, porque aqui na Rua 8, acho que no final dela tem uma carne de sol do Romão, não é isso? Eu já comi uma carne de sol lá na frente, entendeu? Então já andei aqui algumas vezes por essa região, e é um prazer, bispo Ricardo, estar com você nesta oportunidade, com o bispo Silvio Vaz, com a sua família, com a sua esposa, seus filhos e todos esses obreiros, líderes, pastores e tantos irmãos que aqui estão sendo protagonistas nessa obra. É muito bom quando alguém participa de uma obra desde o seu início, e aqui há um grupo de irmãos pioneiros dessa obra. É uma grande alegria. Eu tive a oportunidade de participar da fundação de algumas igrejas pelo Brasil, igrejas que hoje são grandes igrejas. Já estava ali colocando o primeiro tijolinho, a primeira carradinha de terra para aterrar, como lá na Ibiribeira, Recife, como em Caruaru, Campina Grande. E aqui nessa região central, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu tenho certeza que muitos irmãos aqui estão contando essa vitória, porque participaram do início desta igreja, desta obra, vem contribuindo para que ela chegasse até aqui, e sem nenhuma dúvida serão instrumentos importantes para levarem ela a outros patamares, a outros níveis, aonde Deus quer levar. E a igreja, eu considero a igreja como uma criança. Há pouco tempo lá em Portugal, um garotinho que está treinando lá nas equipes inferiores de uma daquelas equipes grandes de Portugal, e lá com dificuldade com os pais, etc. E eu falava para ele: olha, uma criança dessa, ninguém sabe aonde ela vai chegar, ninguém sabe. Pode ser que não chegue em lugar nenhum, mas nós temos que preparar o espaço, abrir o espaço para que essa criancinha cresça. Amanhã pode ser um Neymar, pode ser um Messi, um Cristiano Ronaldo, e o menininho brilhava os olhos. E assim acontece, meus amados irmãos, e muito mais do que isso com a igreja. Não se sabe essa igreja aonde ela pode chegar, a obra que ela pode fazer. Só sabemos que existe muita gente necessitada, mesmo estando nós numa cidade com um dos maiores índices de evangelização do Brasil. É um dos maiores do Brasil. Os maiores mesmo estão em Rondônia e no Espírito Santo, e depois vem Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, mas uma das cidades mais evangelizadas. Mas mesmo assim, você pode contar com 70%, 65%, 75% de pessoas que ainda não conhecem a Cristo, ou se já ouviram falar de Jesus, não serve a Cristo. Pelo que a igreja tem um espaço muito grande para continuar crescendo, para continuar se expandindo, cumprindo com a missão do Senhor Jesus até que Ele venha. Parabenizo mais uma vez ao bispo Ricardo e a toda esta equipe linda, pelo trabalho tão lindo que estão fazendo nesta linda cidade de Vicente Pires, que cresce, né? E como está bonita. Eu falava para a Vera, a última vez que eu peguei ali a principal, tinha buracos, que a impressão que tinha buracos lá fora
esperando a oportunidade para entrar na pista. E hoje está muito bem cuidada, que coisa boa. Eu quero convidar os irmãos para lermos um texto na palavra de Deus. Primeiramente em Gênesis, capítulo 1, e o versículo 27, os irmãos podem continuar assentados, onde diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A segunda referência está na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4, verso 24, que é um texto paralelo com esse, e diz: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdade, em justiça e em santidade. Ok? Que segundo Deus foi criado em verdade, em justiça e em santidade. Imagem real ou caricatura? O texto que nós acabamos de ler fala justamente do homem sendo criado à imagem de Deus. Gênesis 1, 27 e Efésios 4, 24 mostra algumas características dessa imagem: verdade, justiça e santidade. E são esses elementos que constituem. Por isso, o tema que, nesse tempo que temos, quero abordar, é justamente uma pergunta: imagem real ou caricatura? E todos nós sabemos o que é uma imagem e o que é uma caricatura. A imagem, normalmente, ela é retratada por um espelho ou por uma fotografia, e na caricatura o cartunista procura desfigurar ou exagerar em alguns aspectos físicos de forma cômica, e termina sendo uma caricatura. E nós, fazendo um transporte disso para a cristandade na atualidade, nós podemos identificar muitas imagens de Deus, muitas pessoas que retratam a imagem de Deus, e outras que não representam nada mais do que uma caricatura. Meus amados irmãos, as pessoas tendem a imitar um ídolo, seu ídolo, aquela pessoa famosa que elas admiram. É normal, especialmente o público jovem, normalmente está imitando. Quantos cantores, quantos atores, quantos artistas estão sendo imitados. Eu me lembro que na última Copa do Mundo, que o Brasil foi campeão, o Ronaldo Fenômeno, hoje conhecido carinhosamente como Ronaldo Buchudo, o gordinho, ele fez lá um corte de cabelo totalmente diferente do que era na época. E no outro dia, o que é de adolescentes já estava com aquele corte de cabelo, com aquela moitinha aqui, até porque ele representava muito para o futebol. Mas o que queremos dizer é que é natural os jovens imitarem os seus ídolos. Aqui no Brasil, por exemplo, hoje existe imitação de tantas pessoas. Por exemplo, você encontra imitação de Luiz Gonzaga, você encontra imitação de Tim Maia, você encontra imitação de Roberto Carlos, e são muitos que fazem a vida imitando esses cantores, imitadores de Neymar. Michael Jackson é o que mais tem, especialmente nos Estados Unidos. Elvis Presley, você chega na cidade de Nashville ou em Memphis, que é as cidades de country nos Estados Unidos, e é difícil você encontrar um restaurante que não tenha lá um cantor, um artista imitando Elvis Presley, ao ponto deles dizerem que Elvis Presley não morreu.
E são muitas pessoas que procuram, e há concursos, inclusive aqui no Brasil, para ver quem parece mais. De maneiras que as pessoas normalmente procuram imitar seus ídolos. Encontramos, por exemplo, Mick Jagger, que procura imitar justamente Michael Jackson, o maior imitador no mundo de Michael Jackson. Outro é Mick Sharp, que procura imitar Brad Pitt. Não deve ser fácil imitar Brad Pitt, não é? A ucraniana Valéria Lakovanova, ela procura imitar a Barbie. Eu creio que muitos de vocês já viram como ela está transformada de tantas cirurgias plásticas para parecer com a Barbie, a boneca Barbie. E há pouco tempo surgiu um jovem em Kentucky, nos Estados Unidos, chamado Mike Emery. Esse jovem, hoje com 36, 37 anos, ele procura imitar Jesus. Ele se especializou em imitar Jesus. Já fez dezenas de cirurgias plásticas, já gastou milhões de reais, milhares de dólares em cirurgias plásticas para se parecer com Jesus. Inclusive, ele é carpinteiro, trabalha em carpintaria e é um estudioso profundo da cultura judia e da religião hebreia, do judaísmo. E quando as pessoas questionam ele, por que isso? Ele fala, olha, se muitas pessoas gastam dinheiro construindo lindas casas, mansões, ou comprando lindos carros, porque eu não posso gastar o meu dinheiro para parecer com Jesus? Segundo dizem os jornais, parece que esse jovem tem alguma sinceridade no seu coração. Não queremos entrar no mérito de querer parecer fisicamente com Jesus, mas a impressão é que ele expressa certa sinceridade nessa tentativa de imitar Jesus, ou de parecer com Jesus. Nem tanto de imitar, mas de ser parecido com Jesus. E com isso vem a pergunta: qual a real aparência de Jesus? É possível identificar a aparência de Jesus? Tem surgido muitas imitações e muitas pinturas. Jesus é pintado normalmente como um alemão, olhos azuis, brancos, cabelos longos. Aquilo ali é o que os alemães retratam. Eu imagino que cada cultura, na América Central, por exemplo, tem o culto, o Cristo negro. E as pessoas fazem romaria, como aqui tem a Aparecida, lá tem o Cristo negro. E fazem romaria para adorarem aquela imagem do Cristo negro. Sem nenhuma dúvida, é o que eles puderam entender de Jesus. Mas, meus amados, a tentativa mais antiga que nós encontramos na história é justamente no século VI, quando procuraram desenhar Jesus com cabelos longos e barbas longas. Claro que não seria difícil dizer que Jesus e os apóstolos tinham cabelos longos e barbas longas, não por moda, mas até porque não seria fácil encontrar um barbeiro ali perto deles, viajando tempos e tempos sem encontrar alguém para cortar. Mas a primeira tentativa para identificar a aparência física de Jesus é justamente no século VI, e assim identificaram. E depois no século XIII, quando surge o famoso sudário de Turim, como é conhecido também, o Santo Sudário. E trata-se de uma toalha que encontraram, imagina, no século XIII. Uma toalha, e disseram que aquela toalha era justamente o manto que José da Arimateia comprou para envolver Jesus durante a sua sepultura. E naquele manto, naquela toalha, segundo a mitologia católica romana, ali ficou a imagem do rosto de Jesus.
E é muito fácil vocês verem isso aí em alguma tradição católica ou em alguma tradição cristã. E o que aconteceu na mesma época, um dos bispos da cidade de Turim questionou aquela imagem, afirmando claramente que era fraude, na tentativa de atrair romeros para a cidade de Turim. Essa história nós conhecemos no Brasil, em toda a América Latina, falsos milagres em determinados lugares para atraírem romeros. No Brasil nós temos muitos pontos de romaria e de adoração de imagens colocadas em lugares diferentes, e foi criado justamente com esse intuito para aquela região atraírem romeros naquela cidade, para valorizar as propriedades, o comércio, etc. E se lembra que Paulo e Silas quase eram apedrejados porque começaram a pregar contra uma moça de uma determinada cidade que atraía pessoas para ali. Isso está espalhado pelo mundo. Mas o que eu quero enfatizar aqui, irmãos, que essa é justamente a segunda tentativa para identificar a aparência de Jesus. Mas o que acontece? A igreja, naquela época, a igreja romana, abafou. O bispo que questionou teve que se calar, e hoje o denominado manto de Turim está na capela de São Pedro, no Vaticano. E de nenhuma maneira permite fazer testes, porque naquela época, com os testes da época, segundo a história, diz que foi constatado que era fraude, e hoje muito mais com a tecnologia, mas não permitem. E a história é que se aquilo ali foi um milagre, então não precisa de prova nenhuma. A Bíblia, as Escrituras, não falam muito sobre a aparência de Jesus. Nós não encontramos muitas referências sobre a aparência de Jesus, mas há uma referência em Isaías capítulo 53, verso 2 e 3, que diz que ele não tinha aparência nem formosura, e olhando para ele, não víamos nenhuma beleza que nos chamasse a atenção, ou que nos agradasse. Pelo contrário, ele era um homem de dores, de quem as pessoas escondem o seu rosto. Essa referência, meus amados irmãos, é bastante para entender que Jesus Cristo não era um galã, não era um Brad Pitt, não era um George Clooney, não era um Momoa, não era uma figura extraordinária que atraísse pela sua beleza física ou pela sua aparência, e sim pelo conteúdo de Deus que se encerrava nele, porque ele era Deus. Então essa referência, ela vem justamente, eu entendo, porque seria muito fácil dizer que Jesus atrairia pela sua beleza, pela sua aparência, pela sua imponência, até porque os judeus esperavam Jesus como um Napoleão Bonaparte, como um grande conquistador, como um grande valente, como um grande guerreiro, como um grande estadista, e de repente surge um Galileu montado num jumentinho. Então, esse texto é um texto muito claro sobre isso, mas há outras referências, como por exemplo, quando Jesus foi traído por Judas. Lembram seus irmãos qual foi o sinal que Judas deu para Jesus ser preso? Um beijo. Por quê? Facilmente Jesus seria confundido com Pedro, com João, com Tiago, com Mateus. A aparência era igual, pelos milagres que ele fazia, pelas obras que ele fazia. Era de se esperar que chegasse e fosse uma figura que se destacasse entre as demais, mas ele não se destacava fisicamente diante de ninguém, e foi necessário subornarem Judas Iscariote, para que com um beijo ele falasse: esse é o Jesus. Até porque era muito comum naquela época
os servos, os empregados ou discípulos se entregarem, por exemplo, se fosse um caso de morte ou de prisão, muitos se entregavam em lugar do seu senhor, do seu mestre, e diziam: sou eu, e morriam por ele, e facilmente alguém poderia se entregar no lugar de Jesus. Mas Judas foi orientado para identificar Jesus Cristo entre os apóstolos, o que indica que ele era uma pessoa comum fisicamente, era uma pessoa normal, não tinha estatura diferente de ninguém, não tinha cor diferente de ninguém, não tinha beleza diferente de ninguém, era um homem como um pescador, mãos calejadas, pele queimadas pelo sol, pés feridos pela a terra quente e as pedras dos caminhos daquela região. Assim, meus amados irmãos, era Jesus. Mas eu chamo vocês para outra realidade. Teria alguma importância alguém parecer fisicamente com Jesus? Como Mark Emery tenta ou gasta dinheiro? Teria alguma importância parecer fisicamente com Jesus? No Brasil nós tivemos um cantor, Antônio Marcos, que ele procurou parecer, pode olhar a figura dele, inclusive as músicas dele, ele procurava parecer com Jesus. Mas teria alguma importância? Sem nenhuma dúvida, nenhuma importância. Até porque nós somos convocados para restaurar a imagem de Deus que foi colocada em nós, como lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 27, e essa imagem, como diz o apóstolo Paulo, ela não vem expressa em características físicas, ela vem na verdade, ela vem na santidade, ela vem na justiça, no senso de justiça, no amor, ela vem em qualidades que você não pode apalpar, mas você sente e você percebe nas pessoas que têm essas maravilhosas qualidades. E é justamente o que Paulo fala em Efésios capítulo 4, 24, que nós fomos criados segundo Deus, ou de acordo com a imagem de Deus, em verdade, em justiça, em amor, em santidade, e assim nós fomos criados. E desta maneira, meus amados irmãos, como e quando nós podemos parecer com o Senhor Jesus? É possível parecer com Ele? É possível recobrar algo que se perdeu no tempo e no espaço? É possível recobrar aquelas qualidades que o tempo corroeu, que o pecado manchou, que o pecado desbotou através do tempo? Quando você começa a estudar alguns pontos da teologia, você vê que o ser humano não perdeu por completo, não perdeu a imagem. A imagem de Deus que foi impregnada no ser humano, ela foi manchada, ela foi desfigurada, até porque aonde o ser humano está, ele tem o senso religioso. Ele tem a necessidade de adorar, ele adora um avião, adora o trovão, o relâmpago, mas ele sente necessidade de adorar, porque ele foi criado para adorar, e adora deuses desconhecidos, porque não conhece o Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Então, meus amados, eu volto a perguntar, sendo assim, como e quando nós podemos parecer com Jesus? O apóstolo Paulo, logo nesse início, nos dá algumas dicas muito boas. Na carta aos Gálatas, capítulo 4, no versículo 19, aí tem um texto dos que eu mais admiro na Bíblia. Paulo diz nesse texto: meus filhinhos, escrevendo para os Gálatas, meus filhinhos, por quem até hoje eu sinto as dores de partos, até que Cristo seja neles formado. Olha que coisa linda. Paulo compara o novo nascimento com as dores de partos, com
Quando você está pregando para uma pessoa, levando o evangelho para uma pessoa que não conhece Jesus, é como se você está gerando uma nova criatura. Imagina, minha irmã, imagina, meu irmão, a grandeza de pregar o evangelho. Quando você está lançando a semente do evangelho, é como você está gerando uma nova criatura. E é isso que Paulo está dizendo: meus filhinhos, porque até hoje eu ainda sinto as dores de partos. E no processo do discipulado, até que Cristo seja formado em vós. Aí nós vemos a palavra, a semente da palavra entrando no coração, o bebezinho, aquela sementezinha germinando, o bebezinho crescendo. Aí aparece João Batista e grita bem alto: convém que ele cresça e que eu diminua. Porque se Jesus Cristo cresce dentro de você, se Jesus Cristo cresce na sua vida, você será sem nenhuma dúvida mais do que vencedor em todas as coisas. Porque a partir daí não é você, mas é Ele que vive em você. Aleluia. Então, meus amados, em primeiro lugar, é necessário que aconteça isso, que Cristo seja formado em nós. Em segundo lugar, nós começamos a aparecer com Jesus, não somente quando Cristo é formado em nós, mas quando nós começamos a pensar como Cristo pensou. Quando a mente de Cristo começa a se mesclar com a nossa mente, e o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 16, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós devemos o quê? Pensar como Ele pensou. E tudo que é de Cristo começa a ocupar a nossa mente. Tudo que se relaciona com Deus começa a ocupar espaço na nossa mente. Aleluia. Você não precisa de coaching para te ensinar a pensar positivo, ou confissão positiva, ou declarações magistrais, porque você tem a mente de Cristo. Aleluia. Nós temos a mente de Cristo, e quando nós recobramos a mente de Cristo, nós começamos a parecer com Cristo. Em terceiro lugar, nós começamos a parecer com Cristo, não somente quando nós temos a mente de Cristo, mas quando nós começamos a ter o sentimento de Cristo, como diz na carta que nós lemos aos Efésios, capítulo 4, e no versículo 24. Onde fala que nós passamos a ter o mesmo sentimento, que haja em vós o mesmo sentimento. E Paulo faz um apelo veemente: irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, em relação à sua família, em relação ao seu vizinho, em relação àquelas pessoas que te perseguem, em relação às pessoas que te odeiam, em relação às pessoas que querem te fazer o mal. Você deve ter o mesmo sentimento de amor, sentimento de misericórdia, sentimento de compaixão. Compaixão significa sofrer com alguém, e é necessário que nós recobremos os sentimentos que houve em Cristo. Na realidade, no mundo que nós vivemos, se nós não tivermos cuidado, nós entramos nessa polarização ideológica, e de repente travamos uma guerra ideológica que parte para uma guerra física, e passamos a odiar pessoas. Mas é necessário, meus amados, que nós tenhamos o sentimento de Cristo. Eu creio que um culto de Santa Ceia é propício para esta convocação, recobrarmos não apenas o pensamento, mas recobrarmos o sentimento que hoje está no Senhor Jesus. Qual deve ser o sentimento de Deus? Qual deve ser o sentimento de Jesus olhando para esse mundo hoje? A Bíblia diz que Jesus, numa certa montanha, olhou para a cidade de Jerusalém, e a Bíblia diz que ele chorou e dizia: Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que a ti foram enviados, quantas vezes eu te quis juntar, como a galinha reúne seus pintainhos, mas tu não quisestes. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Eu imagino, queridos irmãos, querida igreja, que Jesus hoje chora
Muito mais do que isso. Vendo não apenas uma cidadezinha como era Jerusalém na época, mas vendo uma cidade como Brasília, como São Paulo, vendo uma China comunista, tantas pessoas. E eu imagino que hoje o grito do profeta ecoaria muito mais forte: ouve os céus e dá ouvido a terra, porque é o Senhor Deus que diz: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. E esse pecado que hoje domina e condiciona a humanidade é inimizade contra Deus, meus amados irmãos. Mas Deus continua amando, o Senhor Jesus continua tendo misericórdia dessas pessoas e querendo salvar essas pessoas, e nós somos os instrumentos do Senhor Jesus. Aleluia. Nós começamos, irmãos, a cobrar essa imagem de Cristo do jardim do Éden começa a ser restaurada também quando nós começamos a agir como Ele. Não somente quando nós pensamos, sentimos, mas também quando nós agimos. E Jesus Cristo disse para os seus discípulos, durante a cerimônia de lava-pés, quando Pedro fala: Senhor, quem sou eu para o Senhor lavar meus pés? Eu que devo lavar os teus. E Jesus fala para ele: Pedro, o que eu faço tu não entendes agora, entenderás depois. E ao terminar a cerimônia ele fala: eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, vocês façam também. Naquela cerimônia, a cerimônia do lava-pés vai além do ato simbólico de lavar os pés. Representa tantas coisas. Esposos, esposas, irmãos, irmãs, representa muitas coisas para nós em termos de humildade, em termos de humanidade, em termos de amor, em termos de carinho, em termos de nos humilhar sob as potentes mãos de Deus, para que no tempo oportuno Ele pegue em nossa mão e nos exalte. Aleluia. Finalmente, meus amados, nós recobramos plenamente a imagem de Cristo quando a sua imagem entra em sincronismo com a nossa imagem. Os fotógrafos, os cinegrafistas sabem muito bem disso aí. Às vezes você tira uma foto e a foto fica um pouco desfigurada, desfocada, porque não houve um sincronismo na hora de apertar o gatilho, de apertar o dedo. E somente quando a nossa imagem, essa imagem que hoje nós temos, desfigurada, desbotada, no aspecto espiritual, no aspecto ético e moral, quando ela entra em sincronismo com a imagem do Senhor Jesus, então nós passamos a recobrar plenamente a imagem dele. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, leia em casa, se não pode ler aqui, leia esse versículo. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por um espelho, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem de Cristo. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por um espelho, somos transformados de glória em glória. Esse glória em glória parece com o passo a passo lá da carta aos Provérbios. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até a noite se dissipar e o dia pleno aparecer. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Enquanto isso não acontece, amada igreja, alguns crentes não passam de caricaturas. A imagem de Cristo está longe, e passa a se cumprir em alguns crentes o que diz o profeta: esse povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque quando há o sincronismo, há uma integridade, uma integração do ser humano, do crente, com seu Deus, com seu Senhor. E hoje o Espírito Santo está desafiando você para esta aproximação de Deus. Aleluia, para essa sincronia com Deus.
Creio que muitos aqui já leram, já viram as obras dos pintores, escultores, especialmente os italianos e russos. E sem nenhuma dúvida já viram as obras de Michelangelo. Michelangelo tem algumas obras maravilhosas. Uma delas é Adão, esculpiu Adão. Outra dela é Moisés. Aqui tem o Moisésinho, deve estar ali, né? Moisésinho. Ele esculpiu. Diz que a escultura de Moisés foi tão perfeita que depois de esculpir, diz que ele tocou e falou: charla, ou fala. Tão perfeita porque só faltava falar o que ele queria dizer. Fez Davi, fez a Madonna, que é a Virgem Maria, a imagem da Virgem Maria, né, que em italiano é Madonna, e fez o anjo, que é uma das obras mais extraordinárias, mas especialmente o anjo. Diz que Michelangelo trabalhava num compartimento da onde ele ensinava para os seus discípulos, e havia uma sala onde ele trabalhava sozinho, particular. E diz que ele pediu a ajuda dos seus discípulos e pegou um bloco de gesso e levou para lá e ficou trabalhando. Ele trabalhou uns 2 anos, esculpindo. Tempos depois ele chama os seus discípulos para verem a obra, abre a porta para mostrar a obra, segundo a história, que ele tinha feito. O anjo. E os discípulos admirados, olhando, imagina, vendo um mestre como esse. Um deles perguntou: mas mestre, como é que o senhor fez isso? Ele respondeu: olha, eu somente tirei o que estava sobrando. Somente tirei o que estava sobrando. Em outro momento, ele disse: olha, eu olhei para aquele bloco e eu vi um anjo preso lá dentro. Fui cortando até libertá-lo. É bem possível, queridos irmãos, que muitos ainda estejam dentro de um bloco de gesso. Aí nesse bloco tem um homem de Deus. Aí nesse bloco tem uma mulher de Deus. Aí nesse bloco tem uma pessoa feliz, mas vive triste. E quem sabe até tentando suicídio, como tem acontecido lamentavelmente. E tem sido um cenário de desespero. Mas é bem possível que dentro desse bloco, dentro dessa pedra bruta, esteja um anjo. E Deus quer libertar. Como disse Michelangelo, quer libertar. E o caminho eu mostrei aqui. Se aproximando de Deus. Aleluia. Procurando a pensar, a sentir, a agir. Permitir que Cristo nasça em seu coração e dando espaço para que ele cresça. Não deixe o menino Jesus preso dentro de você. Não seja um crente anão. Deixa Jesus crescer e torna-se um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, porque ele quer te levar a outros níveis da vida cristã. Aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus nos abençoe. Eu encerro por aqui, há muito espaço por aqui, mas vamos encerrar. E a minha oração é que o Espírito Santo trabalhe em sua vida, atue em sua vida, e você chegue o mais breve possível a ser aquilo que Deus quer que você seja, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.